preta, tranquilo. O nosso foco da aula de hoje, a nossa dica de hoje, é a arquitetura RISC. R vem de reduced, reduzido. Então nós temos menos instruções, tá? Diferente da CISC lá que tinha uma cacetada de instrução, tinha microprogramação. Agora aqui dentro da RISC não tem microprogramação, tá? Não tem o microcódigo que fica dentro da UC. Então o espaço utilizado pela UC é menor. Com isso sobra mais espaço para o quê? Registradores. Então a RISC tem muitos registradores, tá? Ela tem um número reduzido de instruções. Todas as instruções têm a mesma largura, então digamos que eu tenha utilizado lá um projeto de processador e eu defini que toda instrução tem tamanho 2 bytes. Pronto, então é tamanho fixo. Tem uma menor quantidade de modos de endereçamento, até mesmo porque se eu defino lá que a instrução tem 2 bytes, eu não tenho muito o que inventar de modo de endereçamento. É diferente da CISC lá, que eu poderia ter uma instrução add, sub, lá, sei lá o que, com 2 bytes, outra com 4, outra com 20 bytes. Aí o modo de endereçamento vai à lua, tá? Então RISC não, é tudo tamanho fixo, mesmo tamanho para todas as instruções. Então são poucos modos de endereçamento. Como toda instrução tem o mesmo tamanho, a execução é rápida, tá, de cada instrução. Segundo a literatura aí, é um ciclo de clock por instrução. Tá? Então, cada instrução é executada em um ciclo de clock. Então, o clock lá subiu, eu executo lá uma instrução, baixou outra. E isso facilita muito o uso de pipeline, por isso que existe um uso intenso de pipeline usando a arquitetura RISC. O que é o pipeline? Né? Eu consigo fatiar de uma maneira mais fácil aí, as instruções e executar isso em paralelo. Tá? E cada pedacinho desse é executado simultaneamente com a instrução seguinte, com a instrução anterior, tá? Esse tipo de coisa que a gente vai ver no vídeo mais à frente específico de pipeline. Existe um acesso menor à memória RAM. Tá? A arquitetura RISC ela é uma arquitetura do tipo registrador-registrador. Diferente da CISC lá, que permitia registrador-memória, memória-registrador, registrador-registrador. A RISC é apenas registrador-registrador. O que isso quer dizer? Se eu vou usar, eu sempre uso aqui o exemplo de add, né? A instrução add. Eu quero add, vai ser registrador 1 com registrador 2. Não vai ser add registrador 1 com a posição da memória lá. Não, é sempre add R1, R2, tá? Na arquitetura RISC. Claro que para isso existem instruções específicas de load e restore. Load e store. Eu consigo carregar da memória RAM para o registrador 1 e store. Eu consigo armazenar no registrador 2 para a posição da memória. Então, se eu quero aplicar lá um add da vida, eu tenho que dar um load das posições de memória lá, x e y. Tenho R1 e R2 carregados já. Faço a minha adição, subtração, o que for. E aí depois eu pego o resultado lá que está em R1 e jogo com store, com a instrução store lá para uma posição da memória RAM. Certo? Então o RISC é isso, é sempre registrador. Resumindo aí, muitos registradores sem microcódigo, então tem menos espaço utilizado ali na minha unidade de controle. É uma arquitetura registrador, que é mais uso inteiro de pipeline porque as instruções são do mesmo tamanho, isso facilita muito o uso de pipeline, eu consigo fatiar, então eu tenho a fatia sempre do mesmo tamanho, eu consigo em paralelo executar esses pedaços. E uma menor quantidade de modos de endereçamento, justamente porque ela tem um tamanho ali fixo das instruções. Tá? Tranquilo, pessoal? Um exemplo assim de um processador que utiliza a arquitetura RISC é o MIPS R4000. Assim, não é difícil ser cobrado isso em prova, mas só para lembrar que na RISC tem uns nomes lá de processadores muito pouco conhecidos, e na CISC, que a gente já viu em outro vídeo, tem, por exemplo, a arquitetura x86. Nós temos processadores da Intel, os processadores da AMD, que são os comerciais aí, para os nossos PCs, eles utilizam a CISC. RISC são esses outros já não muito conhecidos, tá? E ele parece ser mais rápido, porque tem menos acesso à memória RAM, fica ali utilizando o registrador, tá? Mas existe várias discussões aí, porque aí a CISC compensa de outras formas, tem lá microprogramação, enfim, tá? Então não vai entrar no mérito qual que é melhor, tudo depende do ponto de vista e
qual o teu foco, assim, para utilização, uso comercial, uso lá científico, pesquisa, etc. Tá? Então aí nós temos um resumão de RISC. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.